Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos agora na semana 37 e esses serão os últimos vídeos, as últimas videoaulas e exemplos gravados no ano, né? Depois, nas semanas 38, 39 e 40, faremos o fechamento com atividade 4, atividade de recuperação e as últimas correções de notas, dados, informações, etc. Então, estamos aí chegando ao fim, tá? Hoje serão 3 vídeos. Um sobre a contribuição de Kepler para a Revolução Copernicana, um outro sobre a contribuição do Newton para a Revolução Copernicana e um terceiro vídeo com exemplos de exercícios, tá? Eu ia fazer isso na semana que vem, mas por conta dos prazos de final de ano, para não ficar muito apertado, eu já vou fazer os exemplos de exercício na aula de hoje, tá? Bom, a gente falou semana passada sobre o princípio da Revolução Copernicana, os trabalhos do Copérnico e do Galileu, né? Falamos sobre como que o Copérnico propõe um modelo heliocêntrico, como que o Galileu, a partir de compreender as ideias do Copérnico, vai em busca de provas para o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro de tudo. E a gente discutiu também a peça Galileu e Eu, a Arte da Dúvida, inspirada na vida de Galileu do Brecht, né? Adaptação da Annelise Fraga. E, enfim, hoje, concluindo essa visão geral da astronomia, a gente vai continuar com a Revolução Copernicana, mas na consolidação dela. Então você tem a proposta, depois você tem a busca por provas, a apresentação de provas e argumentos, e agora o Kepler e o Newton com leis que definem como funciona a compreensão do movimento dos astros no céu. Tá? E eu vou falar das leis de Kepler e fazer alguns exercícios como exemplo, falar da lei de Newton e fazer alguns exercícios como exemplos, tá? Então vou tentar fazer em 2 vídeos hoje. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, pensar um pouco no trabalho do Kepler. Então, uma rápida biografia. Kepler nasceu ali em 1570. Se vocês lembrarem também, o Copérnico morreu em 1543, né? Então Kepler nasceu 30 anos depois que o Copérnico tinha morrido. Então as ideias já estavam circulando, enfim. Então Kepler foi contemporâneo do Galileu. Aliás, trocou diversas cartas com Galileu, eles discutiam bastante sobre as questões da ciência, né? Então Kepler atuou em várias áreas, dá para colocar que ele é naturalista, astrólogo, tá? E diferenciem sempre astrologia de astronomia, né? Astrologia é a questão dos signos, do horóscopo, etc., que hoje está completamente desvencilhada da ciência. Mas o Kepler ainda estava numa época que ele trabalhava com astrologia e trabalhava com astronomia também, músico, teólogo, matemático, físico, etc., etc. E publicou diversas obras, talvez as mais importantes: o Mistério Cosmográfico, finalzinho do século XVI, 1596, a Parte Ótica da Astronomia, 1604, e a Nova Astronomia, 1609, que é a grande obra dele, tá? Ele trabalhou com o Tycho Brahe, isso aqui é uma discussão bem legal de fazer, mas não vai caber aqui agora nessa aula. O Brahe foi um dos astrônomos que organizou o calendário que a gente usa hoje, com anos bissextos, essas coisas todas, né? 365 dias, de vez em quando fevereiro com 29, com 28, foi o Brahe que fez. Só que o Brahe era geocêntrico, né? Ele fez todo esse calendário, organizou os cálculos para provar que a Terra estava no centro. E o Kepler trabalhou com ele, pegou muitos dados, depois foi provar que a Terra era só mais um planeta girando ao redor do Sol, a partir do diálogo com Galileu, tá? Bom, então essa biografia, rapidamente. E aí ele vai publicar um vasto trabalho, mas que 3 leis são as mais conhecidas e importantes para vocês nesse momento, tá? Primeira lei de Kepler é a lei das órbitas elípticas. Os planetas se movem em elipses, com o Sol ocupando a posição de um dos focos da elipse. Reparem o seguinte: qualquer modelo que vocês virem antes, ou mesmo copernicano, ou o modelo aristotélico, ptolomaico, era todo pautado em círculos.
tá? Em circunferências. E o Kepler vai olhar mais minuciosamente cada informação com milhares de tabelas de posição de planetas, etc. E vai chegar à conclusão que as órbitas não são circunferências, mas tem o formato de elipse. Tá? A gente vai explorar melhor o que é isso. E o Sol não está no centro da elipse, ele está em um dos focos. Lembra no trabalho do Copérnico, no vídeo passado, que eu comentei que o Copérnico já tinha entendido que o Sol não estava no centro das órbitas. Ele fazia os cálculos lá e não dava o Sol no centro das órbitas de cada planeta, né? No centro das órbitas de cada planeta. Então, o Copérnico já tentando entender os círculos, mas não dava no centro. Aí o Kepler vai ver, não, por que não dá no centro? Porque não está no centro mesmo, está no foco. Então vamos entender melhor. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Os planetas se movem com velocidade de área constante. Ou seja, o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Tá, então vamos analisar isso também em breve. E a terceira lei de Kepler, chamada de lei harmônica. A relação entre os cubos das distâncias médias, o raio aqui, dos planetas ou satélites ao Sol, e os quadrados dos períodos dos movimentos orbitais é igual para todos os planetas em um sistema. Vamos agora explorar cada uma dessas leis para a gente entender melhor, senão fica uma bagunça aqui, né? Então vamos olhar para a primeira lei. Detalhe que elas foram publicadas em vários textos entre 1600 e 1620, especialmente no Nova Astronomia de 1609, né? Então, primeira lei. Lei das órbitas elípticas. Os planetas se movem em elipses com o Sol ocupando a posição de um dos focos da elipse. Aí a gente precisa entender o que é elipse. Não sei se vocês estudaram isso em matemática. De qualquer forma, é uma figura assim, que a gente pode chamar de um círculo achatado. Tá? Então, elipse é um círculo aqui que foi achatado. E aí ele tem duas posições, que são dois focos, que tem uma característica que define essa elipse, né? Pensem num círculo, por exemplo. O que define um círculo? Você tem um centro e todos os pontos do círculo estão à mesma distância do centro, que é um raio, né? Não é isso que define um círculo? De novo, eu sempre confundo círculo com circunferência, não importa agora. Mas o que define um círculo é a distância do centro até qualquer ponto do círculo é a mesma, que é o raio. O que define uma elipse? Você tem dois pontos aqui especiais, que são os focos, foco 1 e foco 2, e a distância que leva até qualquer ponto da elipse, se você somar a distância de um foco mais a distância do outro foco, é sempre a mesma. Tá? Então, se eu somo aqui D mais D' nessa minha imagem, vai dar um valor. Se eu mudo esse P aqui para cá, se eu mudo o ponto P e somo D com D', vai dar o mesmo valor. Se eu venho para cá, vai dar o mesmo valor. E qualquer ponto que eu pegar da circunferência, dessa linha vermelha da elipse, vai dar o mesmo valor da soma de D e D'. Tá? Isso que define a elipse. Bom, algumas características. Quanto que a elipse é achatada? Esse valor que vai falar quanto que ela é achatada é a que a gente chama de excentricidade. Quanto que ela é excêntrica. Tá? Essa é a excentricidade E. Como que ela é calculada? Eu pego a distância focal, C aqui, a distância do foco até o centro, metade, né? De uma distância do foco até o outro foco. Então, na verdade, do foco até o centro da elipse. Esse C, e divido pelo semi-eixo maior aqui, que é esse A minúsculo. Então, reparem. Se a elipse for menos achatada, esse C vai ser menorzinho, que o foco vai estar mais aqui para o centro. Então vai ter menos excentricidade, porque o C vai ser menor, vai ser menos excêntrico. Tá? Acho que dá para a gente pensar da seguinte maneira. Ó. Olhando essa figura, facilita a compreensão. Uma elipse nada achatada, que tem excentricidade zero, é um círculo. Tá? Os dois focos estão aqui dentro. Então, o círculo é uma elipse com excentricidade zero. Essa aqui está
o foco está um pouquinho afastado do centro, então ela já tem uma excentricidade, 0,1. Essa aqui, o foco está mais afastado do centro, então aumenta a excentricidade, 0,2. 0,3, está vendo que ela vai ficando mais achatada, né? 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Olha só, com a excentricidade 0,7 a gente já tem uma elipse bem achatada. Tá? Dificilmente a gente acha uma órbita de um planeta que é tão achatado assim. Tá? Geralmente as órbitas dos planetas são pouco achatadas. 0,8, 0,9, 0,95, 0,98, reparem, 0,98, o foco está bem afastado do centro, está quase na linha. Não dá, né? O máximo que poderia chegar é 1, se você achatasse ela 100%, né? Aí não é mais uma elipse, vira uma linha, né? Então não faz sentido pensar assim. Então, voltando aqui, ó, o cálculo da excentricidade é a proporção entre C e A. Se o C for pequenininho, ou seja, se o foco estiver próximo do centro, então o C vai ser pequenininho, perto do A, e vai dar quase 0. Se o C for muito grande, o foco estiver perto aqui da borda, então vai ser um C próximo do A, e aí vai dar perto de 1. Tá? Então a excentricidade vai de 0 até 1. Tudo bem? Para vocês terem alguma ideia de planetas, olha as órbitas dos planetas. Pega a excentricidade da Terra, por exemplo. 0,02. 0,02 é menos que 0,1. Então, está entre esse e esse. Praticamente a órbita da Terra é um círculo. Tá? E todos os outros, 007, 002, 009, 005, quer dizer, todos está menos que 0,1. Exceto Mercúrio, que está com 0,2. A órbita de Mercúrio é um pouco mais excêntrica. Tudo bem? Então, no geral, as órbitas dos planetas parecem mais com essa primeira figura, 0,0, do que com outras aqui. Então, quando a gente vê em livro didático, a órbita lá bem achatada, assim, é um exagero para poder explicar como funcionam as regras, né? Mas é um exagero. Beleza? Então, essa é a primeira lei de Kepler, voltando aqui. Os planetas se movem em elipses, com o Sol ocupando a posição de um dos focos da elipse. Então, se os planetas se movem com elipses, aqui, por exemplo, você tem o centro, um foco e tem outro foco aqui do lado, né? Que quem fez essa imagem preferiu só colocar o foco de um lado. Mas sempre tem o foco de um lado e o foco do outro lado. Então, os planetas têm uma órbita elíptica com o Sol ocupando um ponto desse foco, tá? E não o centro. Como as elipses são muito pouco excêntricas, então todos os cálculos sem precisão dava círculo. Aí com o Kepler é que ele percebe que não, que são elipses. Segunda lei, lei das áreas. Aqui, tá vendo? Tem uma imagem de uma elipse bem achatada, né? Bem excêntrica. Os planetas se movem com velocidade de área constante, ou seja, o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, ó, o raio que liga aqui no planeta até o Sol, se ele veio daqui até aqui, na elipse, esse raio varreu aqui uma área A1 durante um tempo ΔT. Se aqui ele está bem mais distante do Sol, e ele também levou ΔT para vir daqui até aqui, então ele varre essa área aqui, de tal forma que essas áreas são iguais. Ou a relação entre área e tempo é constante. Tá? Essa é uma lei aqui bastante interessante, a gente vai explorar ela melhor, mas ela diz isso aqui, né? Se a gente divide em tempos iguais, imagina aqui um planeta dando uma volta ao redor do Sol, ou um cometa, ou qualquer coisa. E cada tracinho desse aqui é um mês. Vamos supor que seja algum corpo aqui que leva uns 30 meses aqui para dar a volta em torno do Sol. Se cada tempo aqui é um mês, essa área que ele percorre daqui até aqui, se você fizer pintar essa área aqui triangular, vai ser igual à área que ele percorre aqui, 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 em qualquer uma dessas divisões. O que tem de mais interessante aqui nessa história? É que quando está distante do Sol, pelo raio que liga o planeta até o Sol ser muito mais comprido do que quando ele está próximo, nessa figura, então para que a área seja igual
quando ele está distante de quando ele está perto, ele tem que andar mais rápido aqui, quando está perto, do que quando está longe. Olha que curioso, então, que o Kepler percebe, e o Kepler só trabalhando com geometria, né? Olha que ele percebe que se o planeta, quando está mais próximo do Sol, anda mais rápido para poder percorrer uma distância maior e ter essa área equivalente a essa de quando ele está mais distante, tem um triângulo bem alto, então quer dizer que há alguma interação entre o planeta e o Sol, porque quando o planeta está mais perto ele anda mais rápido, quando ele está mais longe ele anda mais devagar. Então tem alguma coisa acontecendo entre o planeta e o Sol, tá? Newton depois vai pegar esse trabalho e vai entender melhor o que o Kepler estava dizendo e vai reinterpretar, né? Certo? Então essa é a segunda lei, a lei das áreas. Por fim, a lei harmônica, e aí eu vou mostrar alguns simuladores que dá para entender melhor o funcionamento dessas coisas, né? A lei harmônica. A relação entre os cubos das distâncias médias, R, dos planetas ao Sol, satélites, enfim, e os quadrados dos períodos dos movimentos orbitais é igual para todos os planetas ou satélites, etc., em um sistema. Ou seja, outra relação matemática. Ó, se você pega aqui nessa representação, Vênus está mais perto do Sol do que a Terra. Então, o raio médio que liga Vênus até o Sol é menor do que o que liga o Sol até a Terra, né? E menor do que Marte. Então, o raio é a distância média que liga o planeta até o Sol. T maiúsculo é o período orbital, ou seja, o tempo que leva para dar uma volta. 1 ano, no caso da Terra, né? O que o Kepler percebeu é que se existe uma relação entre a distância do planeta e o tempo que leva para ele dar uma volta, o tempo orbital. E essa relação é ao cubo para a distância e ao quadrado para o tempo. Olha que coisa maluca. Então, se eu pegar a distância média da Terra até o Sol ao cubo e o tempo médio que a Terra leva para dar uma volta ao quadrado, dá exatamente a mesma coisa de eu pegar a distância média de Vênus ao cubo e o tempo que ele leva ao quadrado para dar uma volta. Ou para Marte, para Mercúrio, para Júpiter, para Saturno. Então ela é constante para qualquer sistema. Aqui no caso estou com o sistema solar. As coisas girando ao redor do Sol. Se eu estivesse olhando para a Terra, para a Lua girando ao redor da Terra e os satélites girando ao redor da Terra, seria outra constante. Mas para cada sistema existe um valor constante. Tá? Como exemplo, ó, se eu pego o raio médio da órbita de Mercúrio, 0,387 unidades astronômicas, elevo ao cubo, pego o tempo que leva para Mercúrio dar uma volta ao redor do Sol, 0,241 anos terrestres. Se eu pego esse ao cubo e esse ao quadrado e divido, dá 1,002. Se eu faço a mesma coisa para Vênus, também dá 1. Faço a mesma coisa para a Terra, dá 1. Faço a mesma coisa para Marte, dá 1. E assim por diante. Tá? Então existe um padrão aqui entre distância e tempo. Também que o Newton vai entender melhor com as leis de Newton. Por que disso? O Kepler mostrou que existe. O Newton vai explicar por que funciona assim. Tá? Então a coisa é fantástica aqui, né? É bem interessante. Vamos ver 2 exemplos aqui de simuladores, que acho que a gente facilita a interpretação. Tá? Então, primeiro, esse aqui a gente pode, depois vocês podem brincar à vontade, eu vou deixar o link lá nos materiais complementares. Aqui eu tenho o Sol e eu posso clicar aqui com o mouse e soltar um planeta com a velocidade que eu quiser aqui para qualquer lugar. Então, se eu solto para cá, assim, por exemplo, acho que não vai dar muito certo, não. Não, até que deu. Tá vendo? Seguindo as leis de Kepler, ele vai fazer esse movimento orbital. Repara que, quando ele chega mais próximo do Sol, ele tem mais velocidade para fazer valer a segunda lei de Kepler. E a órbita elíptica com o Sol num dos focos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Se eu solto com uma velocidade mais assim... Opa, que não deu certo. Isso aí deu dó dos habitantes ali do planeta. Talvez aumentar a velocidade. Está muito perto do Sol, né? Então tem que aumentar a velocidade aqui.
Ainda está muito perto, então vamos aumentar a velocidade aqui assim. Se eu solto um planeta com mais velocidade, agora sim, ó, eu consigo uma órbita quase circular, é uma elipse, né? Pouco achatada. Tá, então dá para ficar brincando com isso. Se eu solto com uma velocidade para cá, por exemplo, o que acontece, né? Então dá para a gente ir entendendo a partir das leis de Kepler. Ih, soltei com pouca velocidade. Tem que ser com mais velocidade, né? Tá muito perto do Sol. E aí? Sai alguma coisa daqui, será? Bom, não vou ficar esperando, né? Depois vocês ficam brincando com isso outra hora. Que agora eu fiquei curioso, deixa eu ver. Não deu certo. Morreu todo mundo de novo. Tudo bem. E dá para eu fazer a previsão da órbita. Então, na hora que eu vou soltar aqui o planeta, eu consigo já prever, tá vendo? Dependendo da velocidade que eu solto, consigo prever se o planeta vai orbitar ou se ele vai escapar. Ó. Se for assim, por exemplo, se eu soltar desse jeito, o planeta vai escapar, ele não vai orbitar, ele vai embora, né? Tá? Não vai ter uma velocidade maior do que é suficiente para orbitar. Então dá para fazer essa previsão e dá para eu ver também as áreas, se eu quiser, no mesmo instante de tempo, como que funciona a questão das áreas da segunda lei, né? Tá? Então dá para explorar essas coisas para a gente aprender melhor. O outro é esse aqui, que é um pouco mais profissional, porque você tem um movimento numa elipse, o azulzinho aqui é o planeta, tá? O Sol num dos focos, aqui é o centro da elipse, né? Mas eu posso brincar com essa elipse, por exemplo, mexendo na excentricidade. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Repara, se eu coloco uma elipse muito excêntrica, ela fica assim. Essa aqui é achatada, né? Seria a órbita com o Sol aqui. Se eu diminuo a excentricidade, ela vai ficando mais um círculo. Certo? Acho que dá até para eu tirar esse... Isso, deixar só assim. Agora, o que é interessante? Se a gente olhar lá a órbita do... Deixa eu ver aqui. Excentricidade da Terra, 0,02 a excentricidade da Terra. Então, se eu colocar aqui 0,02... Opa, quase. Aqui. Se eu coloco o círculo, perceba que é praticamente em cima do círculo, né? Aqui onde está o centro. Fica até ruim de dar um zoom aqui. Mas aqui é o centro da elipse. Aqui é um foco e aqui é outro foco. E o Sol está num dos focos, né? Mas é tão pouco excêntrica que é praticamente um círculo. Então, se você tem um zoom, antes de você ter bons equipamentos, você olhava para a órbita da Terra e via um círculo. O Kepler, já depois de telescópio, etc., que começa a ver que é uma elipse, né? Agora, se você pega uma órbita do tipo qual é a mais elíptica aqui? É Mercúrio, 0,2. Então, Mercúrio 0,2 ficaria assim, mais ou menos, aqui, isso. E você coloca o círculo, já dá para ver uma diferença de um círculo para a elipse. E aqui a distância do foco está bem maior, né? Para o centro. Tá. Então aqui eu posso mudar a distância do planeta, posso mudar uma série de valores aqui do lado. Então dá para brincar bastante, quem quiser se aprofundar no assunto. Tá? Como o tempo já está longo, eu vou fazer os exercícios depois num vídeo só de exercícios. Tudo bem?